Olá! No livro dos Abraços, de Eduardo Galeano, nós encontramos um texto que eu acho precisa ser lido e relido. Esse texto é Os Ninguéms. Nesse pequeno livro e neste texto, que não é também mais do que uma página, Eduardo Galeano nos convoca a pensar sobre os desvalidos. Eu não diria os excluídos, porque ninguém é excluído do social. Nós somos excluídos das oportunidades, nós podemos ser excluídos da escola, excluídos da oportunidade de trabalho, excluídos das possibilidades as mais amplas, socialmente falando. Portanto, esse texto, Os Ninguéms, trata das pessoas que não são nada. Talvez sejam aquelas pessoas que Zygmunt Bauman vai chamar de os matáveis, as pessoas que não têm nenhuma importância, não contam nas estatísticas, não são contadas quando o IBGE faz um levantamento da população brasileira. São pessoas que iniciam seu dia e terminam a sua noite como se elas não existissem. E Eduardo Galeano vai chamar estas pessoas de ninguéms. Talvez seja o que Gessé de Souza tem chamado de a ralé. Mas Gessé vai considerar ralé uma grande população, uma grande massa de gente brasileira. Eu penso que esses ninguéms de Eduardo Galeano é a ralé da ralé, são os ninguéms dos quase ninguéms. Eu penso então que nós estamos falando da franja, do desprezível ou do desprezado, do que não existe na cabeça de muitas pessoas. Mas é preciso pensar kantianamente que não há humano sem dignidade. Lembremos o que Kant nos propunha: as coisas têm preço, as pessoas têm dignidade. Portanto, mesmo os ninguéms, mesmo a ralé, mesmo os excluídos do ponto de vista das oportunidades, repito, sejam as mais graves exclusões, sejam os matáveis dentre os matáveis, todos somos portadores de dignidade. É interessante lembrar, nesse texto de Eduardo Galeano, como ele termina, de que há pessoas que são tão ninguéms, que elas valem menos do que a bala ou as balas que podem matá-las. Isto é duro de ser ouvido, é duro de ser pensado. Nós precisamos, no momento em que a sociedade brasileira, ou pelo menos grande parte da sociedade brasileira, se sente autorizada a matar, se sente autorizada a não ser julgada pelos crimes que possa cometer. Quando os desprezíveis, quando os desprezados, quando os ninguéms são mortos, os que os assassinam são considerados, ou para alguns, devem ser considerados como heróis. Para mim, isso será sempre um homicídio digno de julgamento e digno de punição para os que matam aqueles que não tiveram oportunidade. Há um argumento falacioso aí, que é o uso de drogas. As pessoas atribuem aos ninguéms, aos excluídos da Praça das Mãos, em Salvador, ou seja, a Praça Nossa Senhora da Luz, ou seja, onde for, porque cada cidade tem este lugar para onde vão os que não têm lugar para onde ir. Essas pessoas têm dignidade, estas pessoas precisam ser respeitadas, essas pessoas usam drogas, era isso que eu queria dizer, porque a vida se torna absolutamente insuportável. É o insuportável do insuportável. É a morte olhando o tempo todo. É o no future dos Pistols dos anos 60. É o não futuro. É da gente que não tem passado, não tem presente, tem um futuro de morte ameaçador. Nesta condição, a droga é um lenitivo.
E nós vivemos no Brasil um momento em que tudo isso é desconsiderado e as pessoas devam ser ou devem ser, segundo os que pensam deste modo, levados compulsoriamente para casas de tratamento para que eles possam morrer, porque há uma vida nas ruas e há uma morte nas instituições. Precisamos pensar nisso.